A verdadeira história da vovó. Abusos horríveis no cabaré do pai quase a levaram ao fim. Aurora sempre sonhou em dançar sob as luzes brilhantes do antigo cabaré, mas não da maneira que o destino lhe reservou. A pequena cidade de São Vicente, em pleno anos 60, era um lugar cheio de segredos sussurrados pelos ventos. Nos corredores apertados do cabaré, o riso se misturava a um lamento que parecia nunca se apagar. A porta de entrada rangia. Os clientes chegavam com olhares ansiosos e ela apenas podia observar com um aperto no peito. Seu pai, um ex-artista que jogou fora seus sonhos em um copo de álcool, tornou-se um tirano. Ele governava o lugar com um punho de ferro, exigindo que sua filha fosse a nova estrela do show. As luzes brilhantes eram um disfarce para a escuridão que tomava conta de sua vida. Todos os dias, Aurora sentia que sua inocência escorregava lentamente por entre seus dedos. Cada olhar pesava, cada toque era um lembrete da violência silenciosa que permeava S. Mas um dia, enquanto organizava os trapos de pano no sótão empoeirado, Aurora descobriu um diário escondido entre as tábuas do chão. Ao abrir suas páginas amareladas, ela sentiu o cheiro da saudade e da dor. Era a história de sua avó, repleta de abusos e segredos que quase destruíram a família há anos atrás. Os relatos cruelmente vívidos pareciam saltar daquelas páginas, retratando noites de terror e promessas quebradas que ecoavam nos gritos abafados. Ela leu sobre o mistério, algo que mudaria tudo. Algumas frases a fizeram tremer. A verdade é uma corrente e quebrá-la traz liberdade ou condenação. O nó na sua garganta apertou. A Aurora começou a sentir que poderia entender seu lugar neste ciclo vicioso. Mas a opressão de seu pai pesava como uma âncora no fundo do mar. O medo de desafiá-lo era uma sombra constante e ela sabia das consequências. Nos dias seguintes, um estranho, com um olhar profundo e instigante, começou a frequentar o cabaré. Ele trazia consigo o aroma a sal. Nos olhos dele, ela viu uma centelha de esperança. Ele poderia ser a luz em meio às trevas que a cercavam. O mundo existia além das paredes apodrecidas de seu lar. Com cada encontro, Aurora sentia mais forte o desejo de escapar. Mas o que aconteceria quando a verdade do diário e as memórias reprimidas de sua avó viessem à tona? A linha entre o sonho e a realidade começava a se desfocar, mas Aurora se viu presa em um dilema. Será que conseguiria romper o ciclo de dor que assombrava sua família? Será que suas escolhas levariam à liberdade ou à destruição? Quando os segredos finalmente começassem a emergir com uma força devastadora, ela saberia se seus demônios a mantinham cativa ou se a liberta da escuridão? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aurora sentia seu coração pulsar acelerado enquanto se encontrava com um estranho de olhar profundo. O perfume salgado do mar ao seu redor parecia prometer liberdade e novas possibilidades. Nos dias que se seguiam,
Cada conversa entre eles era uma centelha de esperança, trazendo à tona a vontade de escapar das correntes invisíveis que a amarravam ao cabaré. Ela confia que talvez, apenas talvez, aquele homem fosse a resposta para suas preces silenciosas. Mas a felicidade é efêmera. Na noite seguinte, enquanto o cabaré pulsava com a música típica dos anos 60. Uma atmosfera de tensão pairava no ar. Aurora dançava, mas seu olhar se desvia em... Um grito seco ecoou pela sala. O corpo da dançarina, antes leve e cheio de graça, agora parecia um peso caído, maculado pelas mãos brutalizadas de seu pai. Aurora parou. A música parecia desaparecer, restando apenas seus próprios pensamentos e o olhar em choque da plateia. Ela correu em direção a eles, mas os passos tremeram nos seus pés. A raiva e a tristeza afundavam sua coragem, mas a necessidade de defender quem amava era mais forte. "Não toque nela!" gritou. A voz firme, mas trêmula. A expressão de seu pai foi como um furacão quando os olhares se cruzaram. "Nunca se intrometa, Aurora!" ele bradou, sua voz ecoando como uma tempestade no interior do cabaré. Mas havia algo a mais, uma ameaça a ser revelada. Enquanto Aurora tentava puxar Maria para longe, o homem que havia trazido esperança entrou na cena, seus olhos transbordando fúria. "Solte-a!" ele ordenou, avançando em direção ao pai com coragem inusitada. Aurora ficou sem palavras. Como ele pode desafiar aquele monstro que sempre a aterrorizou? A cena se desenrolava como um filme. Seu pai, tomado pela fúria selvagem, balança o braço, que acerta o estranho. O impacto ecoou em um silêncio sepulcral. A sala inteira assistia, incrédula, aos horrores que se desenrolavam diante de seus olhos. Mas o que aconteceu em seguida foi mais chocante ainda. A expressão do homem se transformou, sua fúria tornando-se uma calma aterradora. Com um movimento brusco, ele puxou algo da cintura. Uma lâmina. Aurora ficou paralisada. O nó na garganta formou-se ainda mais forte ao ver aquele brilho ameaçador. O que ele estava prestes a fazer? O barulho da lâmina refletindo as luzes do cabaré cortou o silêncio como um grito afogado. "O que você está fazendo?" ela gritou, a voz cheia de desespero. Ele olhou para ela por um segundo, seus olhos transbordando emoções misturadas. E então, com um movimento, o homem mirou diretamente para o pai de Aurora. "Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar", disse ele, a voz gélida. Nesse momento, Aurora sentiu um frio na espinha. Ele sabia algo. Algo que estava escondido nas sombras daquele cabaré imundo. E o que apenas parecia uma briga estava se desdobrando em um palco de segredos devastadores que poderiam completamente reescrever a história da vida dela. O passado dela se entrelaçava com o presente, revelando uma rede de mentiras que seria impossível ignorar. "Quem é você?" Aurora conseguiu perguntar, sua mente se contorcendo em expectativas horripilantes. Mas sem esperar por uma resposta, o silêncio foi quebrado novamente. O pai dela, agora furioso, gritou: "Você não pode controlá-los!" E foi ali, em meio a gritos e lágrimas, que as verdades começaram a se revelar. E as paredes do cabaré tremeram sob a força de seus segredos. A Aurora sabia que a linha entre sonho e pesadelo havia desaparecido, e o que viria a seguir poderia mudar tudo, para sempre. A tensão explodiu no ar. A Aurora mantinha os olhos fixos na lâmina reluzente que agora refletia prisões antigas e promessas quebradas.
O coração dela batia forte, um tambor frenético aturdindo seus sentidos. O que era aquele momento? O que estava prestes a acontecer? O tempo parecia parar. Tudo se resumia àquela cena, o confronto entre seu pai e o desconhecido que estava decidido a protegê-las. Mas o que tinha de tão especial aquele homem? Solte-a! A voz do estranho tremia com uma bravura que desafia até os ventos mais fortes. Aurora queria acreditar nele, mas o medo a cercava como uma tempestade. Seu pai, ofegante e tomado pela fúria, se preparou para avançar. Mas antes que pudesse dar um passo, uma voz conhecida cortou a tensão. Parem! Todos vocês parem! Era Maria, a dançarina que havia sido arrastada por seu pai. O olhar dela estava carregado de desespero e determinação. Os olhos de todos estavam fixos nela. Maria! A Aurora gritou. A dor em sua voz quase a fez desmaiar. Maria, com a fragilidade de uma ave ferida, se ergueu, mas podia sentir a força emanando dela. A dançador pareciam ponderar em um equilíbrio precário. Há verdades que não podem ser ignoradas. Ela começou, a voz tremendo, mas firme. Precisamos lidar com isso antes que alguém saia ferido de verdade. Todos a observaram. A sala em um silêncio angustiador. A Aurora não entendia. O que Maria sabia? O que estava escondido? E então, com um movimento sutil, Maria se afastou um pouco, revelando uma mancha no seu vestido. A luz do cabaré pegou aquele detalhe e expôs algo que fez a sala boreal tremer. Uma cicatriz, uma longa marca atravessando seu braço. Um furo que parecia ter contado histórias de dor e sofrer. Eu sou mais do que você pensa que sou, Maria prosseguiu, a voz agora soando como um eco distante. Você sempre achou que eu era apenas uma dançarina, ela disse, os olhos fixos no pai de Aurora. Mas eu sei a verdade sobre você, e você também. A revelação a deixou em choque. O passado de Maria misturava-se com seu próprio. As peças do quebra-cabeça se moviam, mas o que significava tudo aquilo? A sala estava carregada de olhares analíticos, espantos em todas as faces. As mulheres dançarinas, as clientes, tudo convergia para aquele momento explosivo. Aurora se sentia mal. Seu corpo tremia. Você não pode dizer isso, Maria. Você... A voz do pai de Aurora estava saturada de pânico. Ele cambaleou, como se o chão se abrisse sob seus pés. Mas quem era Maria em relação à sua família? O que ele estava escondendo? Você não quer que descubram quem você realmente é, não? A frase vinha carregada de veneno. Aurora sentiu um aperto no coração. O desconhecido se tornava cada vez mais próximo. A luz do cabaré dançava ao redor deles, refletindo os anseios que pululavam no coração de Aurora. O homem que tinha vindo ao seu resgate olhou para ela. Seu olhar era penetrante e questionador. Precisamos sair daqui, ele sussurrou, quase desesperado. Mas Aurora permanecia fixada na cena desmoronando ao seu redor. O pai, agora em fuga, se tornara apenas um eco de algo muito maior. Eu não posso deixar que você siga esse caminho, Aurora, ele interrompeu, a rosnada cheia de raízes. Você não sabe o que está em jogo. Mas quem realmente sabia? A dor, os segredos, a luta. Aurora sentiu o peso do destino sobre seus ombros. O que você fez? Maria sussurrou, quase como uma oração. E foi nesse instante que o mundo dela virou de cabeça para baixo. A lâmina caiu e o silêncio da sala foi quebrado por um grito inconfundível.
A atmosfera carregou um choque tão profundo que Aurora soube que tudo mudaria para sempre. O misterioso homem que trazia esperança não era quem parecia ser, e o verdadeiro terror estava prestes a ser revelado em plena luz do cabaré. Ela olhou ao redor, confusa, incapaz de processar a verdade emergente. Olhares de horror, misturados à fúria e à tristeza, inundaram a sala. O que viria a seguir? Seria um final ou o começo de um novo pesadelo? A Aurora estava presa em uma teia de segredos e mentiras, e a única certeza era que nada seria como antes. O destino a aguardava, sombrio e incerto. A lâmina caiu. O som cortante fendeu o silêncio, deixando a atmosfera tensa como um fio prestes a arrebentar. Maria hesitou, sua expressão misturando dor e determinação. O olhar do homem que a havia defendido estava fixo no pai de Aurora. Uma tempestade de emoções lutando dentro dele. A Aurora sentia seu coração acelerar, um tambor ensurdecedor que ecoava em seus ouvidos. Vocês não têm ideia do que desencadearam. O homem sussurrou para Maria, enquanto a sala parecia girar ao redor deles. O pai de Aurora, antes tão imponente, agora parecia um animal acuado, recuando de uma força que ele mesmo criara. Mas o que havia acontecido? O que aquela lâmina significava? Uma onda de confusão tomou conta dela. A cada segundo que passava, o peso da revelação a ameaçava como um barco à deriva. Maria, o que você quer dizer com isso? A Aurora gritou, tendo que arrastar as palavras para fora de sua garganta. O nó na barriga se apertava, sua mente lutando para digerir o que estava acontecendo. Maria queria falar, mas a dor em seu olhar parecia bloquear suas palavras. E, de repente, tudo mudou. Um estrondo alto fez a sala tremer. A porta do cabaré se abriu com um golpe violento e uma figura emergiu das sombras. Um homem de terno escuro entrou, seu olhar crítico avaliando cada canto do cabaré. Seu corpo congelar. Sem hesitar, ele se aproximou, como se conhecesse cada peça daquela história. É hora de revelar a verdade. Sua voz profunda retumbou, ecoando como um trovão. Ele seguiu adiante, parando diante do pai de Aurora, que agora estava pálido como um fantasma. Você não pode escapar da sua história, Anton. Sua hora chegou. A Aurora piscou, cada sinapse em seu cérebro disparando. Anton? O nome parecia familiar, mas onde já tinha ouvido aquilo? O ambiente estava tenso, cada olhar fixo nessas revelações. O estranho de terno escuro se virou para ela. Você precisa saber o que realmente está por trás dessa máscara de seu pai. A sala pareceu ficar em silêncio absoluto. Aurora queria gritar, mas as palavras simplesmente não saíam. O homem continuou. Ele não é quem você pensa. Ele não é só um pai abusivo. Ele é um traidor. Um criminoso que traiu sua própria família. Um respiro coletivo ecoou pela sala. O olhar de Aurora se encheu de incredulidade. Memórias de risadas forçadas e jantares que pareciam uma fachada começaram a se misturar com a palavra traidor. Ela olhou para Maria, que agora estava imóvel, com o semblante pálido e os olhos arregalados. Traidor? Como assim? Aurora perguntou, sua voz temendo. Cada palavra arrastava o peso doloroso de um passado que antes parecia tão sólido.
O homem de terno se aproximou, colocando uma mão gentil no ombro de Maria. Ela sabe a verdade, Aurora. Ela sabe o que aconteceu na noite em que tudo mudou. As peças começaram a se encaixar e transformação e dor dançavam nos corações de todos. Aurora sentiu uma onda de raiva e confusão a invadir ao mesmo tempo. Maria também havia sido uma vítima? O que você está dizendo? O que aconteceu naquela noite? Sua voz estava à beira de um grito. Naquela noite, quando as luzes se apagaram no cabaré, ele fez algo que transformou a vida de todos. Ele entregou sua própria família, Aurora. E você precisa escolher se vai continuar nesse ciclo de mentira ou quebrar essa corrente. O homem olhou diretamente para o pai dela, que tremia sob o peso do olhar de desdém. Aurora sentiu o chão se desfazer embaixo dela. A lâmina ainda estava caída, refletindo as luzes do cabaré. Você entregou alguém? O eco do horror verbalizado por sua boca parecia um canto de tristeza. O pai dela, que sempre havia sido a fonte do medo, agora estava encurralado por uma verdade que ele não podia esconder. Chega! Você não sabe do que está falando! Anton bradou em desespero, seus olhos transbordando pânico. Mas a sala já não estava mais a seu favor. As mulheres dançarinas e os clientes, antes hipnotizados pela música e pelo espetáculo, agora o olhavam com repulsa. O homem de terno respondeu com firmeza: a verdade sempre vem à tona, Anton, e com ela você terá que enfrentar as consequências. Sua família não merece seguir presa nas mentiras que você criou. Daquelas palavras, um silêncio pesado brotou. Um silêncio que estava cheio de dor, medo e uma ponta de esperança. Aurora estava prestes a se perder em pensamentos alucinatórios, quando, de repente, um barulho ensurdecedor ecoou atrás dela. A porta se abriu novamente e um grito cortou a tensão. Vocês não poderão fugir do que fizeram. Aurora virou-se rapidamente. Era a irmã mais velha de Maria, que ela jamais soubera que existia. A presença dela iria mudar tudo novamente e no fundo de seu coração, Aurora soube que o pesadelo estava apenas começando. As verdades que estavam prestes a ser reveladas podiam destruir, mas também podiam libertar. E ela estava prestes a descobrir de que lado a vida levaria. A irmã mais velha de Maria surgiu como um relâmpago no meio da tempestade. O olhar dela, ao mesmo tempo determinado e angustiado, refletia uma verdade que se arrastava nas sombras há anos. Você não pode esconder. A voz dela ressoou, afiada como vidro quebrado. Aurora sentiu o coração acelerar. O que mais ela poderia revelar? Você não sabe do que está falando. O pai de Aurora, Anton, tentava manter a postura, mas o pânico era visível em seus olhos. O sangue em seu rosto desapareceu, e a raiva que antes o sustentava agora se transformava em desespero. A atmosfera do cabaré estava carregada, fazendo com que todos os presentes segurassem a respiração. Eu sei, Anton, eu sei tudo! A irmã de Maria avançou um passo e o silêncio se instalou, pesado como chumbo. Você não pode fugir das suas ações. Você fez coisas horríveis e agora é hora de enfrentar as consequências. A Aurora estava perdida. O que estava acontecendo? O que Anton havia feito? O murmúrio dos clientes e dançarinas tornava-se um fundo sonoro distante. Ela olhou para a irmã de Maria, esperando por uma explicação. Precisava de respostas. Vocês se lembram do incêndio que destruiu o antigo cabaré há anos? A voz da irmã era uma faca que cortava o silêncio. Foi ele quem começou. Foi uma vingança,
uma forma de silenciar os que sabiam a verdade. As palavras dela a atingiram como um soco no estômago. Aurora sentiu o mundo girar ao seu redor. Não, isso não pode ser verdade, pensou. Anton, seu pai? Um criminoso? A cena da revelação se desenrolava diante dela como uma película que se despedaçava. Você destruiu a vida de tantas pessoas naquela noite. Como pôde? Maria gritou, sua dor transbordando. Muitas dançarinas nunca mais voltaram a dançar. E agora você tenta fazer o mesmo com a sua filha? Anton parecia menor, encolhendo-se sob os olhares acusatórios. Eu fiz o que precisava ser feito. Ele gaguejou, tentando justificar sua monstruosidade. Mas a verdade estava nas suas mãos. Estava lá, exposta sob as luzes do cabaré. Mas, antes que houvesse tempo para processar, um barulho estrondoso ecoou, interrompendo a tensão. A porta principal do cabaré se abriu novamente, mas desta vez não era apenas mais um cliente. Era um grupo de policiais, em suas fardas azuis e expressões sérias. Polícia! Todos vocês estão detidos. A sala está em choque. A Aurora não sabia onde se esconder. O pânico se espalhou. Anton estava prestes a ser preso. O que aconteceria com ela, com Maria, com todos os segredos? Levante-se, Anton! Um dos policiais ordenou, se aproximando com as algemas. Aurora sentiu o chão tremer sob seus pés. A verdade estava prestes a vir à tona e, ao mesmo tempo, tudo poderia desmoronar numa fração de segundo. Você não pode fazer isso! Eu não sou quem eles estão dizendo! Anton gritou, mas sua voz não carregava mais poder. Ele já não era o tirano que todos temiam. A máscara havia caído e seu verdadeiro eu, exposto e frágil, implorava por perdão. E então, como um golpe de sorte, ou talvez de destino, uma nova figura surgiu entre a multidão. Uma mulher, com um olhar confuso, estava segurando uma foto desbotada. Ao olhar para a imagem, tudo parou novamente. Aurora reconheceu na foto a figura de um velho conhecido, um amigo de infância de Anton. Mas o que mais a chocou foram as palavras que a mulher sussurrou entre lágrimas. Você não pode negar, Anton. É hora de revelar que você não é quem todos pensavam. Você é o pai que abandonou todos nós. O olhar de Aurora se distorceu, a confusão e o terror se entrelaçando. O que significava isso? Havia mais segredos? Como assim, pai? O nó na garganta dela se apertou ainda mais, e a verdade, uma verdade que parecia prestar contas, poderia ser mais aterrorizante do que ela jamais imaginou. O que mais estava escondido nas sombras da vida de Anton? O cabaré. Antes apenas um palco de ilusões, agora se tornava o centro de um turbilhão de escolhas, segredos e mentiras que ainda precisavam vir à tona. E enquanto as luzes brilhavam sobre eles, a pergunta ressoava no ar. Quem realmente eram os personagens dessa história? O tempo parecia escorregar entre seus dedos, mas a revelação estava apenas começando, e a Aurora sabia que o que vinha a seguir mudaria tudo novamente. A Aurora estava ali, paralisada, sem saber o que pensar. O que ela quer dizer com o pai que abandonou todos nós? A confusão a consumia. E a atmosfera ao redor parecia densa como um nevoeiro espesso. Os olhares se voltaram para Anton, que agora
parecia uma sombra do homem que ela conhecia. As palavras da mulher, carregadas de amargura e dor, ecoavam na mente de todos. A verdade é que você nunca foi um pai de verdade. Ela apontou para Anton e o ódio na sua voz era palpável. Seus filhos sofreram por sua causa. Você esqueceu de nós enquanto vivia essa fachada. Anton estava em choque. Sua expressão denunciava medo e raiva. Basta! Você não sabe do que está falando! Mas a voz soava fraca, sua bravura desmoronando. O grupo de policiais aguardava. Prontos, aguardando a ordem para agir. A Aurora sentia o mundo girar em torno de si, um turbilhão de emoções e segredos prestes a serem revelados. A irmã de Maria continuou, uma mistura de força e vulnerabilidade. Você deixou suas verdadeiras filhas para trás quando escolheu a vida de mentiras. E agora, quando finalmente mudou de rosto e encontrou o caminho de volta, ficou preso em suas próprias armadilhas. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. A tensão pulsava como um tambor retumbante. A Aurora não conseguia compreender todas aquelas verdades. E que mais Anton havia escondido? O homem que ela chamava de pai, que a criara em um ambiente tenso e cheio de dor, era na verdade um traidor de sua própria família. O que mais você escondeu de mim? A Aurora finalmente gritou, a voz tremendo de raiva e desespero. O olhar de Anton se desviou por um momento, e isso foi tudo o que ela precisava. Precisava saber. Quem são essas outras filhas de que ela fala? Ainda sem resposta, uma figura familiar emergiu do meio da multidão. Clara, a melhor amiga de Aurora, que sempre esteve ao seu lado, se adiantou. Aurora, não! Você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. O olhar dela era de desespero. Desculpe-me, mas você tá maluca? Exclamou com um tom desesperado. Ela não deve ouvir isso. O pânico em sua voz era evidente. Mas Clara, impelida por um desejo ardente de proteger Aurora, continuou. Ele não é seu verdadeiro pai. Você foi adotada, Aurora. No dia do incêndio no antigo cabaré, você era apenas uma criança. Seu pai biológico, ele era um dos dançarinos. Sua mãe e sua família foram vítimas da vingança dele. Você está presa em uma história que não faz parte de quem você realmente é. Uma onda de choque percorreu a sala. A Aurora ficou atônita, as palavras de Clara ecoando como um trovão. O que havia acabado de ouvir a desmantelou. Adotada? A palavra parecia ecoar, desferindo uma pancada em seu coração. E se for verdade? Anton sempre esteve lá. Mas e se ele nunca tivesse sido seu pai de verdade? Calma, isso não é verdade. Anton balançou a cabeça, finalmente quebrando sua fachada. Mas sua tentativa desesperada de controle apenas evidenciava a fragilidade de sua posição. Você não pode acreditar nisso. Eu a amei como uma filha. Amor? Aurora sentia a raiva fervendo dentro dela. Amor não é o que você fez comigo, Anton. Você me fez viver no medo. Clara se aproximou, determinada. Aurora, o incêndio da sua infância não foi o acidente. Ele foi planejado por Anton. Ele queria eliminar qualquer conexão com você e suas origens. E agora ele está temendo que a verdade venha à tona. O barulho dos policiais estava cada vez mais próximo. Aurora não podia acreditar em tudo o que estava ouvindo. E enquanto os segredos se acumulavam, uma nova figura se juntou ao tumulto. Um homem alto e robusto, com uma cicatriz reveladora no rosto. Ele olhou para Anton com um sorriso sombrio.
Surpreso de me ver de novo, Anton? A sala congelou. Quem é você? A voz de Aurora mal conseguia sair, mas o homem apenas encolheu os ombros, um ar de desprezo em seu semblante. Só alguém aqui para finalmente acabar com o jogo de mentiras. Você achou que poderia escapar do seu passado? Agora precisamos ver como essa história termina. E com isso, ele avançou em direção a Anton. Tudo estava prestes a desmoronar, e Aurora soube, naquele momento, que novas verdades estavam prestes a vir à tona. E talvez o maior terror ainda estivesse por vir. A tensão estava insuportável. O homem cicatrizado encarava Anton com um desprezo que quase pulsava. Surpreso de me ver de novo, Anton? As palavras soltaram uma onda de murmúrios pela sala. Aurora sentia seu coração bater descompassado. Quem era ele? Por que parecia que os dois se conheciam? Quem? Quem é você? Anton balbuciou, tentando se recompor. Não havia como voltar atrás. O olhar do estranho era um vendaval, pronto para devastar qualquer esperança que ainda existisse. Aurora apenas assistia, paralisada, enquanto a sala parecia se inclinar para a frente, como se cada um estivesse à beira de um abismo. Não importa. O que importa é o que você fez e o que vai pagar por isso. O tom chocante carregava uma história pesada que poderia desabar sobre todos. Aurora sentiu um nó na garganta apertar. O passado de seu pai estava prestes a emergir das sombras e ela nem sabia se estava pronta para isso. Mas a situação tomou um rumo inesperado. De repente, do fundo da sala, uma jovem com cabelos desgrenhados e olhos cheios de determinação avançou. Chega! Sua voz ecoou, cortando a tensão como uma faca. Preciso falar! Os olhares se voltaram para essa nova figura e Aurora a reconheceu. Era Lacraia, uma das dançarinas mais originais do cabaré. O pânico em sua expressão tornava-se contagiante. Você não sabe o que está prestes a fazer, Anton. A verdade só vai te arruinar. Fique fora disso, Lacraia! Anton berrou, mas a mulher havia perdido o medo há muito tempo. Não posso mais me calar. Você mentiu para todos nós. Nós sabemos quem você realmente é. Aurora ficou atenta. O que Lacraia sabia? Anton reagiu com raiva, mas a mulher não hesitou. Você fez mais do que só acender o fogo. Você deixou marcas em todos nós, e não só na sua família. As palavras de Lacraia reverberaram como socos no estômago de Aurora. Era uma verdade inegável. Algo que se escondia sob a superfície de tantos anos de dor. E antes que consiga formular uma pergunta, a jovem lançou uma bomba que fez o ambiente tremer. Você é o filho de Diana, o verdadeiro criminoso e traidor da família. O ar ficou pesado. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral. As reações foram imediatas e a incredulidade tomou conta. Aurora olhou para o pai, buscando uma explicação. Ele estava cada vez mais pálido, sua bravura se esvaindo como água nas mãos. Diana? Não, não é verdade. Anton tentou se defender, mas a força das palavras de Lacraia pesava sobre ele como uma âncora. Ela era sua irmã. O que você fez com ela? Foi horrível. Você não pode esconder isso para sempre. Então, uma nova onda de murmúrios percorreu a sala. Pessoas olhando para Anton como se vissem um desconhecido. Aurora sentia sua mente girar. Diana, sua tia, o homem que sempre fora seu pai, era parte de um crime hediondo?
Uma revelação que poderia desmantelar tudo o que ela achava que sabia. Você não pode trazer isso à tona agora, Anton esbravejou, mas não havia mais confiança em sua voz. Cada vez mais estava cercado, confrontado por fantasmas de um passado que não podia mais evitar. Ele começou a vacilar, buscando as palavras, mas nada vinha. O olhar do homem cicatrizado era um abismo esperando a queda, e foi nesse momento dramático que sua hora de pagar chegou. Aurora sentia o chão tremer sob seus pés, a vida como conhecia desmoronando. O radicalismo com que as verdades estavam sendo expostas a deixava à beira do desespero. E então, tudo aconteceu rapidamente. O homem cicatrizado avançou, e antes que alguém pudesse intervir, ele colocou a mão no peito de Anton, olhando direto em seus olhos. Me diga que não é verdade, que você não fugiu, que você não abandonou Diana. A sala ficou em silêncio absoluto. Aurora sentiu uma onda de desespero a invadir. O que mais estava por vir? Os segredos não eram apenas dela. Eram compartilhados entre todos, entre cada um daquele cabaré. E com um movimento repentino, ela viu a mão do homem afundar e Anton cambalear para trás como se fosse um homem atingido por uma verdade devastadora. Não era assim, Anton começou, mas a fragilidade em sua voz anunciava seu fracasso. Foi então que a luz do cabaré começou a piscar, como se o próprio espaço estivesse tentando reagir ao maelstrom de revelações. Aurora sentia sua cabeça girar. Seria aquela a sua chance de libertar-se das correntes? Ou estariam todos prestes a ser engolidos por um abismo ainda mais profundo? A pressão aumentava e a única certeza era que a tempestade estava apenas começando. A lâmina reluziu um segundo antes de tudo desmoronar. O homem cicatrizado avançou em direção a Anton, mas no instante em que a tensão estava no auge, uma explosão ensurdecedora ecoou através do cabaré. As luzes piscaram e um estrondo pesado ecoou pela sala, como um trovão que rompe o céu. Um grupo de homens armados, com uniformes de segurança, invadiu o local. A energia instantaneamente mudou para uma mistura de confusão e pânico. Polícia! Todos no chão! Aurora sentiu seu mundo girar. Do que se tratava? A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Olhares aterrorizados se cruzaram. Anton estava paralisado, em estado de choque, no meio de um turbilhão de revelações. A irmã de Maria e Lacraia estavam se protegendo atrás de uma mesa, enquanto o homem cicatrizado ergueu as mãos, como se estivesse se rendendo. Mas a Aurora nem conseguia pensar no que isso significava para eles agora. Fiquem onde estão! Ninguém se mova! Gritou um dos homens de segurança, enquanto outros cercavam Anton, pronto para o prender. A luz do cabaré continuava flutuando, criando um ambiente de caos e confusão. A Aurora ficou imóvel. Suas mãos tremiam e seu coração disparava. O que mais poderia acontecer? É tudo uma farsa! Gritou Anton, sua voz carregada de desespero. Eles estão me acusando de coisas que não fiz. A negação contorcia-se de seus lábios, como se fosse um último fio de esperança. Cale a boca! A gente sabe da sua história, respondeu um dos seguranças. Estamos aqui para acabar com isso! A Aurora mal conseguiu processar as palavras quando, de repente, um grito cortou o ar.
Uma mulher com uma expressão de pânico apareceu entre a multidão em direção a Anton. Pai! Não, não pode ser verdade! Era uma jovem com os cabelos desgrenhados e olhos cheios de terror. Por favor, não! Eu sou sua filha! A sala mergulhou em um silêncio perplexo. Os olhares se voltaram para ela, e a Aurora sentiu seu mundo desabar mais uma vez. Filha? Que filha? A Aurora perguntou. Sua voz era um sussurro, enquanto ela olhava para Anton, buscando respostas. Quem é ela? Eu sou Jessica, sua irmã. Ela parecia estar em estado de choque, olhando diretamente para Anton. Por favor, acredite em mim. Eles mentem. Você precisa me ajudar. A realidade daquele momento era como uma tempestade. A Aurora sentia o peso do chão sob seus pés. Mais uma irmã? Como tudo isso era possível? A verdade parecia se embaralhar em um emaranhado de mentiras e traições. Anton, que sempre havia sido um pai ausente, agora, de repente, era um homem que havia abandonado outra filha. Você está mentindo! Eu não tenho filhas! Anton gritou, mas o tom estava repleto de medo. O olhar de Jéssica, magoado, começou a quebrar o gelo de sua bravura até então. A história não acaba aqui, continuou Jéssica, ao se virar para todos. Você não sabe quem realmente é, Anton. Seu pai, ele fez algo horrível. A tensão na sala aumentava a cada palavra que saía da boca dela. A revelação estava se tornando um turbilhão emocional. A Aurora estava presa entre o choque e a necessidade de entender. O que você quer dizer? O que ele fez? Jéssica avançou, seu olhar arroxeado da escuridão que espreitava ao fundo. Ele estava envolvido em algo muito pior do que você imagina. E eu não sou a única. A última frase dela pairou no ar como uma bomba relógio prestes a explodir. De repente, uma nova pessoa entrou na conversa. Um homem alto, de aparência austera, com um olhar determinado. Sou Miguel e sou advogado do Anton. Ele não pode ser preso assim, sem que as verdades venham à tona. Foi como um golpe no estômago. Miguel? O advogado? A Aurora não entendia nada. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo de um jeito que desafiava a lógica. Não temos tempo, Miguel disse, olhando para a multidão travada. Vocês precisam ouvir a verdade, ou todos nós estaremos em perigo. A urgência em sua voz fez o pânico crescer. E enquanto os seguranças se aproximavam, armados e confiantes, uma onda de desespero transbordou na sala. A Aurora sabia que algo terrível estava se aproximando. Segredos a atormentavam. E, no fundo, ela sentia que a próxima revelação poderia destruí-los a todos. Quem somos nós, afinal? Uma voz ecoou, e a Aurora percebeu que não era apenas uma pergunta. Era uma declaração poderosa, capacitando todos a olharem para Anton. Como uma rocha prestes a rachar, a tensão da sala se transformava. A Aurora precisava saber, precisava entender o verdadeiro preço de toda essa merda. A verdade estava prestes a ser revelada e ela não sabia se conseguiria suportar. O destino aguardava. A Aurora estava ali, paralisada, sem saber o que pensar. Quem somos nós, afinal? Essas palavras ecoavam em sua mente, enquanto a sala estava cheia de tensão. E, num instante, o sentimento de terror se transformou em um turbilhão de emoções. O advogado Miguel, reconhecendo a urgência da situação, lançou um olhar decidido a Jéssica. Você não pode realmente estar afirmando isso. Há consequências quando a verdade vem à tona.
Jéssica olhou para Miguel, os olhos desesperados, mas foram as palavras de Lacraia que interromperam a discussão. Precisamos parar com isso. A verdade pode ser a única saída, mas também pode nos destruir. O ambiente estava pesado, como se a própria atmosfera estivesse aguardando por um rompimento. Então, de repente, um brilho ofuscante cortou a escuridão do cabaré. Era uma luz intensa, quase como um flash, que preencheu a sala e ofuscou a visão de todos. Um grito ecoou, não de um dos presentes, mas de fora, um barulho familiar que parecia um rugido. Aurora virou-se rapidamente e seu coração despencou. Uma explosão seguida por outro grito. A entrada do cabaré estava sendo invadida. Não eram apenas a polícia e os seguranças. Era um desfile de figuras ameaçadoras. Os rostos se tornaram visíveis. E entre eles, um homem familiar, com cabelos desgrenhados e uma expressão desgostosa que ela reconheceu imediatamente. Era seu pai biológico. O que você está fazendo aqui? Aurora sentiu um nó na garganta. O homem não estava sozinho. Outros se juntaram a ele, todos com a mesma fúria nos olhos. O choque reverberou por toda a sala e a tensão cresceu. Eu vim cobrar. A voz dele era cavernosa, preenchida com uma raiva que quase pode ser palpar. Vocês acham que podem se livrar de tudo assim? Eu sou parte desta história e não deixarei que se esqueçam. As palavras dele cortaram o ar. A Aurora ficou paralisada. Seu pai biológico? Ele não deveria estar lá, não agora. O caos irrompeu ao redor dela. As dançarinas gritavam. Alguns dos clientes tentavam se esconder. Você não pode entrar aqui. Este lugar não é seu. Anton, se recuperando do choque, observava a cena como um homem que já não era mais respeitado. Mas sua tentativa de afirmação falhou. O homem ignorou a ameaça da figura que sempre considerou ser seu dono. Você destruiu minha família. Agora é hora de acertar as contas. O pai biológico de Aurora apontou em direção a Anton como se tentasse reunir toda a dor em um único gesto. Você nunca foi o pai que a Aurora merecia. Você a escondeu dos horrores da verdade. Não! Vocês não têm ideia do que é a verdade, Anton gritou, mas o nervosismo já transparecia. O embate de verdades se tornava avassalador e a sala começou a ficar cada vez mais caótica. Jéssica não hesitou. Se ele é quem disser, então você não é meu pai. E tudo isso foi uma mentirada, Anton. O grito dela partiu o silêncio como um trovão. A entrada do cabaré, uma vez um elemento de glamour, transformou-se em um campo de batalha emocional. As figuras de cada um se mostravam em meio à confusão. Aurora sentiu que o chão could give way under her. O que mais estava escondido naqueles segredos? A linha entre vítimas e algozes começou a se confundir. O que realmente sabia sobre sua família? O turbilhão de revelações batia como ondas em sua mente. Enquanto isso, seu pai biológico avançava. Ele estava prestes a revelar algo que poderia arrastar todos para o fundo. A verdade que Anton não contou a você, Aurora, é que você não é a única que eu perdi. Há outros. Estamos todos juntos na mesma rede de mentiras. Aurora sentiu seu coração parar. Outros? O que ele estava dizendo? E nesse momento, ela sabia que as consequências de tudo isso eram mais profundas do que jamais poderia imaginar.
A identificação de um novo irmão ou irmã estava à espreita no ar, e ela precisaria lidar com essa revelação chocante que poderia mudar o rumo de todos ali. A confusão tomou conta de Aurora, e a sala girava. As perguntas surgiam, mas a resposta parecia distante, como se a verdade estivesse prestes a desmoronar sob o peso da cambalhota emocional. As sombras da sua vida se tornavam mais complexas e uma nova onda de incerteza se fazia presente. O que viria a seguir? A história estava só começando e as revelações ameaçavam arrastar a todos para um abismo ainda mais profundo. O clima no cabaré era como um turbilhão. Aurora sentia pressão no peito, sua respiração acelerada enquanto os últimos segredos se desdobravam diante dela. O pai biológico a encarava com uma intensidade que queimava, e a sala parecia girar ao redor deles. Eu não queria que você soubesse. Ele começou, mas as lágrimas nos olhos dela cortaram suas palavras. Não queria que eu soubesse que eu sou adotada? E então não é meu verdadeiro pai. As palavras saíram como um grito, uma mistura de raiva e dor. Os olhares de todos se fixaram em Anton, que agora estava cercado. O desespero dominava suas feições enquanto ele tentava se justificar. Aurora, eu te criei, você é minha filha. Filha de quem? De um traidor? De alguém que colocou nossa família em risco? A cada palavra, a verdade se tornava mais clara, mais horrenda. O homem cicatrizado se aproximou. Um olhar de compaixão para Aurora. Você não está sozinha, Aurora. A luta continua. Você pode quebrar esse ciclo. Jéssica, sempre ao lado, segurou a mão de Aurora, imprimindo força. Precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Não vamos deixar que essa mentira nos arraste mais. Então, Miguel, o advogado, ergueu a voz. Aurora, você precisa saber que o passado pode ser pesado, mas você tem o poder de decidir seu futuro. O clima mudou, como se um novo dia começasse no horizonte. A atmosfera estava carregada. As dançarinas se uniram, formando uma rede de apoio. Aurora olhou para todos os rostos ao seu redor. Elas também eram vítimas. Elas também tinham suas histórias, suas verdades. Vamos nos unir. Vamos lutar por quem somos. Nossos passados não nos definem. A multidão respondeu com um rugido silencioso, uma onda de camaradagem. A Aurora respirou fundo, sentindo a força pulsar em seu interior. Anton, cada vez menor, se encolheu sob os olhares condenatórios. As mentiras estavam desmoronando e, com isso, surgia um novo começo. Eu não vou ser quem você quis que eu fosse, Aurora declarou, encarando Anton, que já não parecia ameaçador. Havia apenas medo em seus olhos. Não vou me esconder mais. E foi nesse momento que a polícia se firmou, prontos para levar Anton entre os grilhões da verdade. Você vai pagar pelo que fez. Um dos oficiais declarou, enquanto Anton, cedendo à desesperança, pôs as mãos para cima, finalmente derrotado. O cabaré, que sempre foi um palco de dor e condenação, agora irradiava uma nova luminosidade. Aurora sentia a energia vibrante e fresca em seu coração. Podemos nos reerguer, podemos mudar isso. Mas quando a realidade afundava, um novo pangar, uma nova cena, surgiu quando um carro parou do lado de fora. Ninguém se moveu a princípio. Um vislumbre de esperança e medo andava de mãos dadas. Seria a mãe dela? Seria Diana? Ansiosa, Aurora caminhou em direção à porta. Quem está lá? O murmúrio ecoou entre os presentes e a tensão restava insustentável.
Aurora sentiu o frio na espinha. O carro se abriu e uma figura conhecida se aventurou. Preciso falar com você, Aurora. Era ela, a mulher que conhecia segredos ocultos, a figura que poderia decifrar as peças do quebra-cabeças. E então, no ar denso de revelações não ditas, Aurora sabia que essa história estava longe de acabar. Enquanto todos a rodeavam, a luz do bairro iluminava os próximos capítulos e a nova jornada estava prestes a ser escrita. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais histórias que vão te prender. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com as suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é o que faz essa comunidade incrível. Vamos interagir e explorar juntos o que veio a seguir.